9 horas, 7 horas, 6 horas, meio-dia, 2 da tarde, 3 da manhã, não importa. Vem com a gente, vem pro Carecas de Saber. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Maiwi e hoje vou continuar falando sobre química orgânica, tá? Nessa parte de compostos halogenados e compostos organometálicos, tá bom? Vamos começar então falando sobre os compostos halogenados. Para e pensa no que eu estou falando. Composto halogenado. Te lembra o quê? Halogênios, certo? Halogênios, lá aquela famíliazinha lá na tabela periódica que você já tem que saber. Flúor, cloro, bromo e iodo, tá? Então tem a ver com isso. Então olha lá. Os compostos halogenados, também chamados de haletos orgânicos ou derivados halogenados, eles apresentam pelo menos um átomo dos halogênios, tá? Então, pelo menos um desses daqui ligado ao átomo de carbono da cadeia, tá? Onde que nós vamos encontrar esses caras aqui? Então, por exemplo, pesticidas, tá? Apesar que hoje está proibido no Brasil, mas vocês já devem ter ouvido, né, essas siglas aqui. Então, BHC, DDT, né, que eram utilizados, então, na agricultura aí para matar as pestezinhas, né? Por isso pesticidas, né? E também aparece, por exemplo, o clorofórmio, tá vendo que tem essa estrutura aqui? Então, por exemplo, quando vão fazer loló, né, que é aquele lança-perfume caseiro que a gente viu, acabam utilizando o clorofórmio aqui como solvente, tá? Inclusive tem outros compostos, né, desses compostos halogenados, que atuam como solvente. Então, por exemplo, aquele corretivo, né, que você usa para apagar a caneta, né, ou não sei como você chama, né, branquinho, errorex, enfim. Aquele lá tem, né, na sua composição, no solvente, um tipo de composto halogenado, tá bom? Esse cara aqui, freon 12, então, olha lá, tem carbono, 2 átomos de flúor, 2 de cloro. Então aqui entra naquela classe que vocês já devem ter ouvido falar, CFCs, né? Que agora a gente não utiliza mais, né? Mas eles são muito danosos, né, para o meio ambiente. Então, por exemplo, antigamente o pessoal utilizava nos sprayzinhos de aerossol, tá? Então tinha esse freon 12. Algumas geladeiras, alguns sistemas de ar-condicionado ainda são mais antiguinhos, então ainda tem, né, na sua tubulação esse cara aqui, que não é um composto muito legal para o meio ambiente, tá? Então a gente está tentando extinguir o uso desses CFCs. Além disso, os compostos halogenados também podem ser utilizados quando você vai fazer limpeza a seco. Então, por exemplo, você tem lá seu sofazinho, não quer encharcar o sofá, né? Vai pedir uma limpeza a seco. Então, muitas vezes essa limpeza a seco é feita utilizando um solvente que é a base de composto halogenado, tá bom? Então agora que vocês conhecem mais sobre esses compostos halogenados, vamos ver como dar um nome para esse tipo de composto. Olha só, alguns exemplos para vocês então de compostos halogenados, tá? Aqui nós vamos fazer o seguinte, sempre identificar qual o halogênio que está aparecendo, utilizando cloro, bromo, iodo ou fluorô. Reparem no fluorô, porque é diferente, você não vai escrever fluor, tá? Então não tem um acento e agora tem um ozinho aqui no final, tá bom? A gente vai pegar este nome para identificar o halogênio e depois dar um nome para o restante da cadeia como se fosse simplesmente um hidrocarboneto, tá bom? Então, para esse primeiro aqui, só tem um átomo de carbono, eu vejo que tem 3 átomos de cloro, né, ligado no carbono. Então, isso daqui vai ser tricloro e o restante, metano. Ou o nome que a gente já conhece, né, da lousa passada, clorofórmio, tá? Que também é bem utilizado. Para este daqui, então a gente já vê aqui 2 átomos de carbono, 2 átomos também de cloro. Nós precisamos, então, identificar em qual átomo de carbono estão os átomos de cloro, tá bom? Então, fazendo a numeração a partir do halogênio, então, esse seria carbono 1, carbono 2, tá? Então, nós vemos aqui no carbono 1, 2 átomos de cloro. Então, 1 de cloro, isso aqui, etano. Esse aqui é bem parecido, né? Mas agora é um átomo de cloro em cada átomo de carbono, tá? Então vai mudar a numeração, vai ser 1,2 de cloro etano. Ok? Agora olha só, nós temos um ciclo, tá? Precisamos fazer a numeração, como que isso é feito, tá? Sempre seguindo a ordem alfabética. Então, bromo, B, vem antes de fluoro, F. Então, este carbono que está ligado ao bromo vai ser o carbono número 1. Então, este daqui vai ser o número 2, ok? Então, vai ser 1 bromo, 2
Olha lá. Fluoro, tá? E aí o restante aqui, isso aqui é um ciclohexano, tá? Lembra que ele vai ser junto aqui, só vou escrever aqui embaixo. Ciclohexano. Certo? Para isso daqui, esse aqui não é um benzeno? E tem um iodo pendurado? Então, isso aqui é simplesmente um iodo benzeno. Tá? Para este daqui tem um iodo e um bromo. Novamente, seguindo a mesma lógica que a gente utilizou aqui para cima. Este daqui, então, seria o carbono 1, aqui 2 e carbono 3, tá? Então, seria um bromo, 3 iodo, benzeno. Qual que é a outra maneira que nós podemos escrever também? Lembra que isso é a posição meta, tá? Então, também poderia ser metabromo, iodo, benzeno. E para este daqui, 2 átomos de cloro. Então, posição 1 e 2. De cloro, que são 2 átomos de cloro, benzeno. Certo? Então é assim que é feito o nome, super simples, né? Então vamos ver mais um pouquinho. Pessoal, os compostos halogenados, eles têm uma maneira similar ao que nós vimos para as nitrilas, tá? Para dar nome. Então lembra lá nas nitrilas que a gente podia usar o nome cianeto de alguma coisa, ila? Pois bem, aqui também a gente vai ter o mesmo pensamento. Então olha só, por exemplo, este composto aqui e o nome dele, tá? Então repara só, aqui seria então de onde veio o cloreto. Você pensa nessa parte aqui, agora que sobrou, isso aqui, 2 átomos de carbono, et, terminação ila. Cloreto de etila. Tá? Fácil de entender, né? Então, por exemplo, esse daqui seria fluoreto de 1, 2, 3 átomos de carbono, propila. Olha só esse daqui. Brometo de... E agora, este grupo aqui como radical, né, como substituinte, né, que a gente aprendeu, fenila, né? Brometo de fenila. Em comparação com este daqui, então aqui eu tenho mais um grupinho CH2 que aqui não tinha, tá vendo? Então agora isso daqui vai ser chamado de iodeto de... Isto daqui agora é o que nós chamamos de benzila. Então, não confunda aqui fenila com benzila, tá? E agora, antes de olhar para este composto, quero que vocês foquem sua atenção aqui, tá? Então, eu vou apresentar esse composto aqui para vocês. Provavelmente vocês vão encontrar um desses aqui, que são 2 anéis benzênicos aqui fundidos. Lembra disso? Então, eles compartilham o mesmo átomo de os mesmos 2 átomos de carbono aqui no meio, tá? Esta estrutura aqui nós chamamos de naftaleno, ok? Repara só na numeração que eu escrevi aqui. Essa numeração é padrão, definida pela IUPAC, tá bom? Então, não interessa o que você pendura nesse naftaleno, essa vai ser a numeração, tá bom? Então, olha lá, eu peguei o naftaleno e agora adicionei 2 átomos de cloro. Não vai querer já colocar o número 1 aqui, 2 e 3 aqui, porque vai numerar a partir do cloro, não. Lembra sempre de seguir a numeração padrão da IUPAC. Então, este é o número 1. Este é o 2, o 3 e aqui embaixo seria o 4. Então, onde que você vê o cloro pendurado? No número 2 e no número 4, tá? Então, assim a gente escreve dessa maneira o nome. 2 e 4, você vê dicloro. Aonde? Nessa estrutura aqui, que nós vimos que é o naftaleno. Então, dicloro. Então, pessoal, vamos ver mais um pouquinho sobre esses compostos halogenados, como nós podemos subdividir esses compostos. Olha só, nós podemos pegar estes compostos halogenados e dividir eles nestes 3 grupos. Então, aletos de alquila, aletos de arila e aletos de acila. Sim, são nomes bem parecidos, mas vamos lá. Aletos de alquila, então quando você tem, olha, por exemplo, o aleto ligado aqui a uma cadeia carbônica aberta e tal, sem ser aromática, tá? Aletos de arila.
Agora sim, estou vendo aqui os grupos aromáticos. Aletos de acila, olha só, tem essa estrutura, C-O e esse mesmo carbono ligado aqui no halogênio. Tá vendo? Então, sempre quando você tiver esse tipo de estrutura, aletos de acila, tá? Para estes aqui, vocês já aprenderam a dar o nome, tá? Só quero focar neste daqui de baixo, então nos aletos de acila. Olha só como nós vamos fazer para nomear este tipo de composto. Isso aqui seria, então, cloreto de... E olha só o restante. Tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Propanoíla. Então, tem essa terminação oíla, tá? Olha esse aqui. Cloreto está aqui. O que sobrou? Benzoíla. Brometo, aqui. O que sobrou? 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Brometo de pentanoíla. Ok? Então, isso aqui mais para vocês saberem que existe essa classificação. Isso aqui vai ser importante para a gente quando a gente for falar sobre reações, ok? Agora sim, acabamos então essa parte de compostos halogenados. Vamos dar uma olhadinha nos compostos organometálicos. Toda vez que você pensa compostos organometálicos, o que você já tem que pensar? Organo, que tem carbono. Metálico, que vai ter um átomo metálico, tá? Então, olha lá. Os compostos organometálicos, eles vão apresentar pelo menos um átomo de um metal ligado ao carbono da cadeia, tá bom? Então, pensando nisso, nós temos, por exemplo, organossódios, organomercúrio, organozinco, aleto de organomagnésio, tá? E aqui tem um exemplo de cada um aí para vocês verem. O que é importante mesmo você saber é o seguinte. Organozinco também é chamado de composto de Frankland, tá? Esse é o cientista que descobriu, né, esse tipo de organometálico. Este daqui em particular, o dietilzinco, ele é utilizado na preservação de livros, tá? Então, para o livro não apodrecer, escurecer e tal, pode ser utilizado esse tipo de composto, tá? E o mais importante de tudo aqui nessa parte dos organometálicos são esses daqui. Aletos de organomagnésio, também chamado de composto de Grignard, tá? Isso aqui tem uma importância muito grande nos laboratórios pra gente, para fazer síntese, tá? Olha só um exemplo dele. Então tem a parte orgânica, tem o metal e tem também o aleto. Por isso, aleto de organomagnésio, tá? Nesse caso é o magnésio. Isso daqui, esses compostos de Grignard que são realmente importantes, tá? Então vamos dar uma olhadinha com mais atenção para esses compostos e a gente vai aprender a dar nome para esses compostos de Grignard. Então, pessoal, olha só, para dar nome para os compostos de Grignard, vai ser semelhante ao que nós fizemos para os compostos halogenados, tá bom? Então, a gente vai primeiro considerar que isso aqui é um cloreto, tá? Então, vamos começar assim, ó. Cloreto de B. Aqui que tem aqui? Grupo Et. Vou considerar isso aqui como sendo, então, um radical, vai, cloreto de etilmagnésio. Tá? Então, super fácil, né? Então, olha só para esse daqui. Começa com brometo, que ali você tem um bromo. D. E agora? 1, 2, 3 átomos de carbono, isso é prop. Igual nós fizemos aqui, propil e magnésio. Certo? Para este daqui, repara só, pessoal. Vocês podem encontrar aqui esta estruturinha, né, o anel benzênico, ou também escrito dessa forma aqui, tá? Então, C6H5, vocês já sabem que é este anel benzênico, tá? Isso daqui, então, também tem um bromo, então, brometo, D. E agora, isso daqui é o quê? O fenil, né? Fenil, magnésio. Certo? Então, é assim que a gente dá nome para esses compostos de Grignard, tá? É isso da aula. Então, terminamos falando sobre compostos halogenados e também compostos organometálicos. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!